Hoje, a questão da acusação do comunista muitas vezes não tem nenhuma relação necessariamente com justiça social. A questão é de uma suposta intenção totalitária daqueles, né, que supostamente são designados como comunistas. Como é que você analisa o papel da China dentro dessa armação, né, geopolítica que se desenha nos marcos do neoliberalismo, Felipe? Muitos, inclusive, usam a expressão Guerra Fria 2.0, né, para se referir a esse crescente conflito geopolítico entre Estados Unidos e China. Eu sou um pouco mais cético com relação a isso, né? Até comentava no início da nossa conversa, o problema da enorme integração que existe, que passou a existir economicamente, financeiramente no mundo dos anos 70 para frente, inclusive no que se refere aos Estados Unidos e à China. A China se transformou num grande hub, né, de países do Ocidente, Europa Ocidental e Estados Unidos, no que se refere à produção e montagem, né, de diversos tipos de bens ao longo não apenas da China, mas de todo o Sudeste Asiático. Então, esse processo de integração econômica, né, que vem sendo construído há décadas entre China e Estados Unidos, torna essa discussão de Guerra Fria muito mais complexa. O que não quer dizer que um descasamento parcial não possa ocorrer, e isso vai ter impactos importantes, né? Ou seja, determinados tipos de bens e serviços considerados estratégicos pelos Estados Unidos, como a questão de semicondutores, baterias, né, para carros elétricos, que foi um debate muito instigado pela questão da pandemia e da enorme concentração na China de produção de bens médicos, né, de equipamentos de proteção individual. Pode ter um determinado tipo de descasamento, um deslocamento de cadeias produtivas, né, para determinadas regiões que são consideradas aliadas prioritárias dos Estados Unidos, mas eu acho que o grau de polarização ideológica, né, e de, ao mesmo tempo, possibilidades de modernidades distintas, que o comunismo soviético, ou mesmo o próprio comunismo chinês, comunismo cubano, representaram na Guerra Fria, né, esse embate do ponto de vista de corações e mentes, é algo que me parece ainda muito longe, né? Ou seja, a China, a gente está falando de um regime que é dominado por um partido comunista, mas a gente está falando de uma economia profundamente também mercantilizada, uma economia em que o Estado tem um papel realmente muito maior, mas a atuação da China, por exemplo, na África, quando a gente olha os investimentos chineses na chamada nova rota da seda, há muita precarização de trabalho, muitas condições absolutamente lamentáveis no que se refere, né, aos trabalhadores que estão envolvidos nesses projetos, questões ambientais seríssimas, né? Então, o que me parece aí é uma disputa política muito tradicional, olhando para a história das relações internacionais, mais semelhante aí ao início do século XX, tal como aconteceu entre Grã-Bretanha e Alemanha, né, propriamente, do que algo que se assemelharia, né, nas suas estruturas mentais e mesmo materiais à Guerra Fria, o que não quer dizer que não possa evoluir para algo distinto ao longo do tempo. Agora eu queria falar um pouco do Brasil, enfim, né? Mas antes disso, fazer só mais uma consideração, né? A gente estava falando sobre a manipulação do anticomunismo, né? O que é bastante curioso, né? A cartada do anticomunismo, ela também ela é bastante móvel, né? Então, quando a gente começa a pensar no neoconservadorismo, né, que surge ali no final da década de 60, 70, né, a gente percebe que é uma espécie de mobilização contra as contestações sistêmicas que são promovidas pelos chamados novos movimentos sociais, né, que englobam os movimentos de contracultura, o movimento negro nos Estados Unidos, o movimento feminista, a organização política dos grupos LGBTQIA+. Então você percebe que esses grupos que contestam, né, a ordem estabelecida e que são resultado também das mazelas produzidas
Pela economia, sim, sou um homem negro, né? Assim, o meu problema é que a cor da minha pele, as minhas características físicas, elas são um dispositivo que faz com que toda uma série de estruturas políticas, jurídicas, econômicas se voltem contra mim e contra pessoas do grupo ao qual eu pertenço. Então, ou seja, o racismo, assim como o sexismo, se dá dentro de condições objetivas e que se organizam, portanto, no interior da economia. Então eu acho que o neoconservadorismo usa a cartada do anticomunismo para identificar como comunismo, né, ou manifestação do comunismo, esses novos movimentos sociais. Eu acho que quem sacou isso de uma maneira bastante interessante, né, porque estava no interior disso, foi o Marcuse. Né? O Marcuse ele entendeu um pouco isso, né? Tanto que ele se aproximou muito dos movimentos sociais, né? E não é à toa que foi a colaboração intelectual dele com a Angela Davis, né? Ele sacou o que estava acontecendo ali naquele momento. Mas agora, eu queria me voltar um pouco para entender o Brasil. Felipe, eu tenho visto muitas manifestações de especialistas, pessoas que eu respeito muito, falando do quanto nós brasileiros estamos passando vergonha, né? Eu não digo que eu discordo disso, na verdade eu quero entender. Eu até acho que a gente está passando vergonha, eu sinto vergonha. Se eu sinto vergonha é porque de alguma maneira a gente deve estar passando vergonha mesmo, né? Mas assim, mas a questão é, o quanto isso produz algum efeito político? Porque me parece que ficar na chave da vergonha coloca a coisa no plano moral, né, e sai um pouco das análises que jogam isso para o campo da economia política, que jogam isso para o campo da geopolítica, que coloca na mesa mesmo quais são os interesses internacionais. Mas a questão é, o que a nossa vergonha, o que a vergonha produz de efeitos políticos ou geopolíticos? Nós somos um pária mesmo? Qual que é a nossa importância no mundo? Nós perdemos a importância no mundo? Ou a gente nunca teve? Ou a importância... Como é que você lê isso? É interessante perceber o quanto esse substantivo comunismo, isso no contexto da Guerra Fria na América Latina foi muito claro, né? A maneira pela qual elites econômicas e políticas passam a vestir a carapuça, né, do anticomunismo e taxar quaisquer tipos de movimentos de contestação social, independentemente desses movimentos não terem qualquer tipo de vínculo orgânico, né, com o Partido Comunista local, muito menos com o Movimento Comunista Internacional, mas taxá-los de comunistas. Ou seja, qualquer tipo de contestação à ordem política, social, econômica vai acabar entrando dentro dessa cesta de comunista. Inclusive, isso vai justificar, obviamente, o caso do golpe civil-militar de 1964 no Brasil. Ou seja, entender o governo Goulart como um governo comunista. Inclusive, isso foi uma forma de mobilizar apoio direto do governo norte-americano aqui para a intervenção que aconteceu em 1964. Agora, é interessante perceber que isso continua no pós-Guerra Fria, mas a maneira pela qual a extrema-direita brasileira mobiliza essa palavra comunismo ganhou um outro tipo de contorno, né? Ou seja, a ideia de que a gente está falando de pessoas que visam a ditadura, visam o totalitarismo, né? Em vários momentos, por exemplo, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, fazia uma referência direta, né, entre comunistas e aqueles que querem destruir a liberdade. Mais uma vez, de novo, Silvio, o elo, né, entre liberalismo e conservadorismo. Né? Nós somos os defensores da liberdade, né? Liberdade de produzir, liberdade de empreender, fundamentalmente, de liberdade de manter propriedade privada e de respeito à propriedade privada, e esses comunistas supostamente são aqueles que querem instituir a ditadura, instituir, né, o totalitarismo. Então é interessante perceber como as máscaras elas vão se moldando conforme as condições históricas vão também se alterando. Né? Hoje, a questão da acusação do comunista muitas vezes não tem nenhuma relação necessariamente com justiça social. A questão é de uma suposta intenção totalitária daqueles, né, que supostamente são designados como comunistas. E aí, se você me permite fazer mais um comentário, que é uma coisa que eu venho falando já com alguma frequência, que é a dificuldade que eu tenho com o termo populismo, Silvio. O termo populismo está se transformando no que foi, no pós-guerra, o conceito de totalitarismo.
como forma de unir, né? Colocar a populistas de direita, populistas de esquerda, e daí, Silvio, a necessidade de uma terceira via. Então, eu acho que essa discussão conceitual, que no fundo é o que você está aqui instigando, né? E provocando, ela é extremamente importante, Silvio, para a gente fazer um debate aprofundado sobre isso. Aí eu pego esse elo para falar sobre a vergonha do Brasil, essa pergunta-chave que você faz. O Brasil está passando vergonha? Sem dúvida. Né? Você vide o caso, por exemplo, da COP, dessa conferência da ONU, né, com relação à mudança climática, o que o governo Bolsonaro faz com o meio ambiente no Brasil, o descaso, o desrespeito com relação ao regime ambiental internacional. Não há dúvida que isso tem um impacto para a imagem do Brasil, o que os internacionalistas gostam muito de usar, o termo soft power, né, o poder brando, que é uma coisa que importa. Não há dúvida que quando você, enquanto detentor de uma biodiversidade incrível como a gente detém, se você detém práticas que são consideradas, né, digamos, mais alinhadas ao que várias outras sociedades consideram adequadas, você acaba ganhando uma legitimidade para interferir, para falar em outros fóruns. Né? Não há dúvida que isso amplia a sua capacidade, digamos, de dissuasão em outros fóruns. Agora, o mais grave no que se refere à política externa do governo Bolsonaro é o quanto, num contexto, como a gente vinha falando antes, de crescente divisão, né, global e de enfrentamento geopolítico entre China e Estados Unidos, a maneira absolutamente acrítica, absolutamente aviltante, eu diria, né, de submissão do Brasil frente aos Estados Unidos, da forma como foi feita. E é interessante quando a gente pega, por exemplo, durante a Guerra Fria, né, momentos-chave de enfrentamento entre Estados Unidos e União Soviética, como alguns governos brasileiros, e mesmo durante o regime militar, Silvio, mas isso vem de antes, começa com Jânio Quadros, João Goulart, compreendem a necessidade, né, de não necessariamente fazer um alinhamento automático a uma das duas superpotências, mas se utilizar desse conflito geopolítico, entendendo o lugar de um país pobre, um país rico enquanto país, mas enquanto sociedade profundamente pobre e desigual, se utilizar disso como uma maneira de ganhar alavancagem no sistema internacional. E a forma como o governo brasileiro construiu a sua política externa, destruindo a Unasul, né, enfraquecendo o Mercosul, ou seja, um país que não tem poder, como o Brasil não tem, um poder hard power, poder duro, econômico, militar no sistema internacional, você tem que construir coalizões. O Brasil tem um histórico importantíssimo de liderança, né, junto ao chamado Terceiro Mundo durante a Guerra Fria, a participação no G77 da Organização das Nações Unidas, e a forma como o governo Bolsonaro minou isso, né, e alinhou-se de maneira acrítica aos Estados Unidos de Trump, essa é a grande questão, menos a vergonha, né, que não há dúvida tem, mas a questão fundamental que está por trás da política externa do governo Bolsonaro, que para mim é a mais deletéria, é essa, Silvio. É um governo que se coloca como nacionalista, mas que é profundamente antinacional, né? É um governo antipovo, anti-brasileiro, né? Acho que o maior exemplo é a gestão da pandemia, e no que tange não apenas a questão sanitária, mas a questão de lidar com as consequências econômicas da pandemia, né? Então, quer dizer, um governo que se dá contra os brasileiros, em nome de interesses privados, interesses internacionais, inclusive, que não estão nem um pouco preocupados com o Brasil. E agora você coloca uma outra coisa, no plano internacional, é também uma política de subserviência, né? E eu diria que é até engraçado que a direção não se dá em nome do interesse de um país, de um Estado especificamente, não há acoplamento de interesses, mas há, na verdade, uma subserviência a setores privados, a empresas, a empresários. É uma coisa muito pior do que a gente pode imaginar, né? Uma outra coisa que você coloca, também que eu achei muito interessante, é a questão do populismo. Olha, eu estou em linha consigo. Eu comecei a desconfiar já faz algum tempo que, como eu estou chamando a cartada, nessa cartada do populismo, o populismo is the new communism, né? Assim, é o novo, né? Ou seja, quando você quer dizer que alguém olha, usar uma palavra também surrada, né? Demagogo, né? Você usa a palavra populismo, né? Por isso que é importante fazer uma leitura crítica do
do velho Ernesto Laclau, né, para entender um pouco o que significa isso, o Laclau, Chantal Mouffe, né? Ou seja, o que é essa coisa também de ficar falando de populismo, né? Você criar extremos para que você encontre sempre o que se chama de uma terceira via, mas uma terceira via que está afinada justamente com o neoliberalismo, né? Ou seja, o moderado, ou seja, aquele que vai manter as coisas exatamente como estão, né? Me parece que também a ênfase na vergonha, a ênfase na moralidade do dirigente político faz com que as soluções diante disso sejam soluções estéticas. Ou seja, se você encontrar um outro presidente que tenha modos, né, que saiba usar os talheres de maneira correta na mesa, né, que, enfim, que saiba falar inglês e que cumprimente as pessoas, né, que saiba fazer, como diziam os antigos, né, conversa de salão. Se for um homem branco, melhor ainda, né? Se for alguém de uma minoria também, que seja uma pessoa muito bem, vamos dizer assim, muito bem estabelecida, né? Que saiba se comportar, saiba se manter no seu devido lugar. O pessoal até brinca, né? Ou seja, um Bolsonaro de sapatênis, né? Seria mais ou menos isso que se procura hoje. Obviamente que essa moderação, esses bons modos, essa aparência, né, que de alguma maneira possa fazer com que o Brasil não passe vergonha, né? Isso não afasta a ameaça do fascismo, né? Como você muito bem colocou, né? A gente não está falando necessariamente de um regime político, né? Mas a gente está falando, portanto, de um certo modo de organização da vida política que coloque todos nós num certo estado de emergência que justifique, inclusive, o uso da violência sistemática para conter certas desordens. E, nesse sentido, um homem bem educado, ele poderia se utilizar justamente desses instrumentos da mesma maneira que um homem mal educado e sem o mínimo de formação, né, para ser presidente da República o faria. O que você entende nessa relação que muitos estudiosos, a gente não está inventando nada, eu quero deixar bem evidente, a gente já falou aqui em outros vídeos, dessa relação que existe entre os autoritarismos, também a gente poderia até conceitualmente ser mais rigoroso com o autoritarismo, enfim, mas essa relação entre os autoritarismos possíveis, entre os fascismos possíveis e o neoliberalismo. Como é que se dá esse encaixe, Felipe? E o que a gente tem que temer nos próximos tempos? Vou pegar um exemplo histórico brasileiro que eu acho que é muito, inclusive muito atual, né? Dois exemplos históricos. 64 e 2016. Então, 64, o golpe de 64, antes mesmo do golpe, e posteriormente, né, o debate de que a racionalidade, uma política econômica racional, de previsibilidade, de garantia, né, dos direitos fundamentais do que se refere à economia de mercado, não seria possível diante dos conflitos sociais inerentes, né, a um regime democrático. E a forma como esses conflitos se acentuam no início dos anos 60, em particular, com o debate das reformas de base. Então, você fecha o regime, né, você estabelece um regime autoritário e aí você permite com que os técnicos assumam, sem os ruídos da democracia, e possam implementar as políticas econômicas ditas racionais e eficientes, né, para garantir crescimento, desenvolvimento econômico. Então, esse é o discurso que viabiliza, legitima o governo Castelo Branco, legitima um Roberto Campos no Ministério do Planejamento, né, enfim, várias figuras que vão assumir, né, um protagonismo na condução da economia brasileira. E, de uma certa maneira, é o discurso que esteve por trás do golpe parlamentar de 2016. Ou seja, há uma gestão macroeconômica ineficiente, não apenas incompetente, né, mas absolutamente ineficiente, e faz-se necessário
Esse é o subdiscurso, né, Silvio? Uma intervenção política para garantir essa racionalidade, que foi, no fundo, o que o governo Temer fez, né, com uma infusão absoluta de reformas neoliberais no plano do trabalho, né, o início da reforma da Previdência, a forma como passa, né, a defender de maneira bastante ampla acordos de livre comércio internacional, reforma tributária, mas que visava fundamentalmente, né, tirar pesos, né, sobre o empresariado sem dar garantias em termos de políticas públicas, enfim, todo um conjunto de coisas que a gente já sabe e que, por sua vez, tornou-se, né, possível a partir de uma intervenção política eminentemente autoritária. Né? Em 64, com explícita participação dos militares, em 2016, com implícita participação dos militares, que viabilizou não só a queda da presidenta Dilma, mas também viabilizou o fato do presidente Lula não poder participar das eleições de 2018. Quando você fala sobre o que esperar do fascismo, o fascismo, eu diria, né, que é aquela necessidade, né, das classes conservadoras, das chamadas classes proprietárias, de em determinados momentos chamar aquele convidado não tão desejado para a festa, né, mas para garantir uma ordem na festa, e em um determinado momento fica meio, digamos, com vergonha desse convidado. Ele tem uma certa eficiência, mas tem uma certa vergonha desse convidado. Então, o populismo aí, Silvio, ele, de uma certa maneira, ele acha que ele cumpre duas funções importantes. A primeira, né, a gente está falando aqui de uma ligação, a gente está ligado com um populista, a gente não está ligado com um fascista. Então tem essa função, de uma certa maneira, de normalizar, né, um determinado tipo de liderança e prática política que está muito longe, né, no sentido democrático de escutar a população e de se legitimar por meios democráticos. E o segundo ponto é exatamente essa necessidade de restringir as liberdades de ação de uma liderança com claros viés, né, do histórico do fascismo brasileiro, e eu diria até mais do que do Brasil, que tem ligações com a extrema-direita norte-americana, restringir políticas macroeconômicas consideradas, digamos, não respeitáveis, não eficientes por parte dessa liderança. Porque há uma tensão, né, dessa liderança neofascista, digamos assim, com as ditas classes proprietárias, como a gente pode perceber em vários momentos do governo Bolsonaro. Então, esse label aí de populista também serve, de uma certa maneira, para restringir, né? Restringir as liberdades ou as tentativas, né, de mudança de política econômica que não seja exatamente as políticas econômicas neoliberais que essa terceira via representaria. No fundo, né, o debate é esse. Quando você me pergunta, né, o que esperar, como que eu vejo o Brasil, com muita preocupação, Silvio. Esse debate que você traz do fascismo, sobre a questão da violência, eu acho que ele é extremamente importante, e a maneira pela qual o bolsonarismo se constrói é fundamentalmente centrado na questão da violência enquanto elemento estético e quanto elemento material simbólico. O regime militar sendo, na verdade, visto como um tipo de autoritarismo que não chegou às forças necessárias para limpar o que deveria ser limpado, e um grau de mobilização, né, baseado em teorias da conspiração, entre outras coisas, dos seus seguidores, que causa uma apreensão, e eu acho que é um perigo grande para as nossas vidas daqui para frente. Então é com preocupação, é com muita preocupação que eu vejo. Apesar desse recente moderação do Bolsonaro depois do golpismo pré-7 de setembro, eu ainda vejo a situação do Brasil como uma situação dramática, né? E esperemos que em 2022 a gente consiga se ver livre desse pesadelo. Mas, infelizmente, eu não tenho tanto otimismo quanto a tranquilidade desse processo. Vai ser muito duro, Silvio. O que você aponta aqui, o que eu já disse, outras pessoas também já disseram, é que o que se desenha é uma espécie de bolsonarismo sem Bolsonaro, e mais do que isso, né, entender o Bolsonaro como um sintoma da degradação social, política e econômica produzida pelo neoliberalismo. Felipe, eu sempre termino o Entre Linhas pedindo aos convidados que indiquem leituras, né, sobre o tema ou sobre
qualquer outra coisa que queira indicar. Assim. Pode ser leitura, pode ser também filme, pode ser o que você quiser, história em quadrinhos, o que você fique absolutamente à vontade. Olha, Silvio, tem muita coisa, mas se eu pudesse fazer uma recomendação para pensar o século XX, para pensar essa reestruturação que eu comentava inicialmente, eu recomendaria Giovanni Arrighi, O Longo Século XX. Eu acho que é um texto absolutamente fundamental. Poderia recomendar outras coisas, mas eu acho que esse seria um texto absolutamente fundamental para a gente refletir sobre várias das questões que nós conversamos hoje. Eu só posso te agradecer, dizer que eu estou muito feliz de recebê-lo aqui. As pessoas que aqui trabalham comigo sabem disso, o quanto eu gostaria de ter conversado com você antes, mas as coisas vieram na hora certa. Que esse seja o primeiro de muitos papos que nós vamos ter publicamente, mas não só, né? Saiba que você hoje é um dos meus guias no que tange as relações internacionais. Sempre fico muito atento ao que você diz, mas para além da concordância, né, não é isso que me aproxima, mas é a sofisticação do seu pensamento, das suas elaborações, o cuidado que você tem com as coisas que fala, né, que eu acho que é fundamental. Né? Se eu puder dizer que tem algo que muito nos aproxima, é justamente essa preocupação, que obviamente você faz isso muito melhor do que eu, mas esse cuidado, essa atenção com as coisas que nós falamos, com aquilo que a gente escreve, com aquilo que a gente ensina. Então, eu queria te agradecer por fazer parte desse Entrelinhas de hoje. Silvio, eu que agradeço, é o mínimo que, né, eu posso fazer. Primeiro porque é um prazer gigantesco estar aqui, né, e discordo profundamente dessa tua última observação de que você faz pior do que eu, muito pelo contrário, acho que você é muito mais elegante, né, em dizer coisas extremamente complexas de forma muito objetiva e ao mesmo tempo sem perder a complexidade do que você está dizendo. Então, enfim, só discordaria disso. E dizer que eu acho que é uma forma de retribuição, né, Silvio? Eu fui formado em universidade pública, recebi bolsa para fazer meu mestrado, bolsa para fazer meu doutorado, tudo com dinheiro público, e eu acho que é o mínimo, né, de a gente estar aqui no Brasil, contribuir para o debate público e tentar ajudar aquele e aquela que nos ouve a tentar compreender melhor esse momento dificílimo que o mundo e que o Brasil hoje passa. Agradeço demais essa oportunidade, Silvio. E com isso eu encerro esse Entrelinhas de hoje. Quero agradecer a todos e todas que aqui ficaram até agora, ouvindo o professor Felipe Loureiro, as suas reflexões tão sofisticadas. Eu quero te pedir, mais uma vez, quero te pedir para vocês que, se você não se inscreveu no canal, para você se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, curtir se você gostou, compartilha, comente, seu comentário é importante para a gente continuar dialogando. Esse foi mais um Entrelinhas, muito obrigado, a gente se encontra no próximo. Valeu!